Apresentamos o teu filho, Pai, com a responsabilidade de trazer-nos uma palavra revelada do teu coração para os nossos corações. Pai, nesta hora nós, ó Deus, levamos cativo no mundo espiritual toda e qualquer retaliação, ó Deus, contra a palavra, contra o entendimento da palavra. E quero te pedir, Pai, faça fluir sobre nossa mente agora a palavra que teu filho estará ministrando. E que possa, meu Senhor, nesta hora, os céus, a terra, exaltarem-se no Senhor. Porque até agora, Pai, nós mandamos para o alto, nós mandamos o louvor, a adoração, aquilo que podemos te ofertar, ó Pai, como prova, meu Deus, da nossa gratidão ao Senhor. E agora te pedimos, fala aos nossos corações, papai, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém, meu Senhor. À vontade. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de Lucas, ou melhor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Verso de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 1. Eu quero deixar meu abraço aos irmãos. É um prazer estar cooperando aqui, ver os irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deixo um abraço da minha família também. Deus abençoe o pastor Polônio. Eu tive a oportunidade de conversar com ele ontem um pouco mais. E já entrei em contato com minha esposa, admirado pela figura que o pastor é, né? Que Deus abençoe a vida do senhor, tá? A ovelha do senhor que está lá na Itália mandou um abraço para o senhor, o Lalim, né? Está lá na Itália vendo o culto. E o irmão que está lá em Portugal, o Lili, também mandou um abraço para o senhor, tá? Em nome de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1, fala assim: porque naquele tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matando a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 guarnições de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e o resplendor da luz na prisão, e tocando ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe nas mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança suas capas às costas e segue-me. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos. Deus abençoe. Verso 1, em nome de Jesus Cristo, do capítulo 12 de Atos, diz assim: porque naquele tempo, naquele espaço de tempo, naquele período, naquela época, vou explicar. Esta igreja aqui é uma igreja que está vivendo a ascensão de Cristo. Esta igreja é uma igreja que é testemunha ocular da morte e da ressurreição de Jesus. Esses homens, eles tiveram uma oportunidade de ver Jesus andando na terra 40 dias após ter ressuscitado. Eles eram testemunhas ocular da mão furada, do lado aberto, das costas marcadas, dos pés furados e da cabeça ferida. Eles puderam ver Jesus andando pelas ruas de Jerusalém, ferido, marcado, mas vivo. Então, nesse tempo, após a ascensão de Jesus, esta igreja começa a crescer e ela cai na graça do povo. E ela prega um evangelho com tanta veemência, com tanta autoridade,
que isso começou a abalar as estruturas do sistema daquela região, e Herodes toma uma decisão. A decisão de Herodes é uma decisão tanto quanto drástica, mas que logrou êxodo à igreja com as atitudes de Herodes. Verso 1 do capítulo 12 fala assim: porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Ele mandava prender os crentes para maltratar deles. Herodes deu uma ordem: prende os crentes que estão por aí, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, aqueles que falam da ressurreição, aqueles que acreditam que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo, e maltrata eles, judia deles. E assim era feito. E tudo que ocorria com os crentes era citado entre as casas, dentro da sinagoga, nos palácios. O comentário era: Herodes está judiando dos crentes, está açoitando crente, batendo em crente. E por esse motivo Herodes começou a entrar em evidência. Aqueles que eram oposição à igreja estavam gostando da atitude de Herodes. O verso 2 do capítulo 12 diz assim: vendo Herodes ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Mas o verso 2, melhor diz assim: fazendo Herodes passar a Tiago no fio da espada, irmão de João. Herodes, além de maltratar alguns crentes, ele mandou passar Tiago ao fio da espada. Isso aqui, ó, corta a cabeça de Tiago. E Tiago foi um dos mártires do evangelho. É um dos homens que vai morrer por causa do evangelho. Herodes, além de maltratar os crentes, ele mandou decapitar, cortar a cabeça de Tiago. O verso 2 diz assim: fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João, e vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Então a atitude de Herodes em passar, em ordenar que Tiago seja decapitado, foi agradável aos olhos dos judeus. E quando Herodes percebeu que os judeus gostaram da atitude dele, do feito dele de perseguir a igreja e de mandar decapitar Tiago, Herodes então ele falou: vou continuar nessa matança, nessa perseguição. E Herodes falou: agora prende Pedro, coloca Pedro no cárcere, porque Pedro vai ser o próximo a ser executado. Verso de número 3. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Eram os dias de uma festa cultural para os judeus, que faz parte do calendário judaico. Só que agora Pedro está encarcerado na fila para ser executado por causa do evangelho, por causa da palavra que ele pregava. E eu quero que você entenda que quando diz cárcere aqui no original é masmorra, lugar úmido, lugar de difícil acesso, lugar baixo. Pedro foi posto dentro de uma masmorra e 4 guarnições de soldados estavam ali próximos, tomando conta de Pedro, que estava algemado no fundo da masmorra. E a intenção de Herodes é executar Pedro assim como executou Tiago. Então eu quero te explicar algumas coisas que o Senhor tem posto em minha alma quando eu estava orando hoje à tarde ainda. Deus colocou uma palavra em meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos. Apesar que ontem eu não concluí a mensagem que a iniciei, mas eu quero falar um pouquinho aqui, algumas coisas que Deus tem posto em minha alma. Pedro agora está na fila para ser executado por causa do evangelho, por causa da palavra. Não esqueça, esta igreja está sendo perseguida porque ela pregava a palavra, porque ela pregava a verdade, ela combatia o pecado, ela propagava o reino de Deus com muita veemência, com muita precisão. E é por isso que Pedro agora está encarcerado, na fila. Mas antes de Pedro, Tiago foi decapitado. E quando Pedro é encarcerado, Pedro tem algumas informações na sua mente. Quais são as informações que Pedro tem? A primeira informação que Pedro tem é: João Batista perdeu a cabeça porque pregou contra Herodes. Porque Herodes estava de graça com a mulher que não era dele.
E João Batista, que era um pregador típico do deserto, que pregava uma única mensagem, dizendo: raça de víbora, bando de escorpião, arrependei-vos, porque o machado já está posto à raiz da árvore e a pá já está no eirado. Quando João Batista saiu do deserto e veio para a cidade, ele deparou com Herodes no seu carro, e João Batista não mudou sua mensagem porque estava diante de Herodes, nem porque estava na cidade. O ministério de João Batista não oscilava de acordo com o lugar que ele estava. João Batista, ele era o mesmo, independente do lugar, independente do público. A mensagem de João tinha a mesma vida. E ele entrou na frente do carro de Herodes e falou: Herodes, a mulher que está contigo não é tua. Esta mulher não é tua. E aquilo causou uma certa ira na mulher. E quando ela dançou diante de Herodes, a mãe dela lhe aconselhou, porque Herodes disse: pede-se que pedis a metade do reino, eu lhe darei. E a mãe falou: pede a cabeça do profeta na bandeja. Vai matar o profeta lá. E ela chegou no ouvido de Herodes e falou: o que eu quero é a cabeça de João Batista. E Herodes mandou decapitar João Batista. Então, quando Pedro está encarcerado, Pedro tem na sua faculdade essa informação: João Batista foi decapitado. Só que Pedro tem mais informações ainda. Pedro sabia que Estevão tinha sido arrastado para fora do sinédrio e tinha sido apedrejado até o elo da morte. Estevão, quando discursou em Atos dos Apóstolos, ele foi arrastado para fora do sinédrio, e as pedras bateram, e ele viu os céus abertos. E ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à sua direita. Pedro também sabia que Jesus tinha sido crucificado, as mãos furadas, os pés furados, o lado aberto. Pedro também sabia que Tiago tinha sido decapitado. Agora o que me chama a atenção aqui é que Pedro tinha ciência de tanta gente que sofreu por causa da verdade, mas isso não fez Pedro parar de falar a verdade. Então entenda algo aqui: quando Pedro está encarcerado, 4 guarnições de soldados, 16 soldados guardando o cárcere, Pedro tem na sua consciência que ele está ali porque ele falou a verdade e que outras pessoas morreram antes dele, que ele era o próximo da fila a ser morto por causa da verdade. Então vem comigo até o cárcere. Como é que você imagina que Pedro estava ali dentro? Você imagina Pedro completamente traumatizado, assombrado? Pedro todo impelido pelo medo, impulsionado pelo medo, sem paz? Pedro estava preso, o corpo de Pedro estava preso, as suas mãos estavam algemadas, mas a sua alma estava livre para adorar e exaltar a Deus. Pedro sabia que o seu corpo seria tombado, que a sua carcaça seria jogada na terra, mas Pedro tinha certeza que a qualquer instante ele encontraria com aquele que o discipulou e que lhe deu poder para poder pregar o evangelho. Pedro não tinha por valorosa a sua própria vida. Importava para Pedro pregar a verdade. Verso de número 3 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 guarnições de soldados cada uma, para guardarem, tendenciando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Agora eu perguntei comigo: por que Herodes colocou 4 guarnições de soldados para guardar Pedro? Sabe quem Pedro era? Pedro era só um pescador. Pedro, ele era analfa de mãe e beto de pai. Pedro conhecia de vento, conhecia de água, de canoa. Pedro era um homem sem cultura, não era um homem diplomado. Pedro não era um doutor da lei. Só que tem um porém, feche os seus olhos. Pedro tinha experiência diante de Deus. Juarez, me conta as experiências de Pedro. Pedro estava com o Senhor quando ele multiplicou os pães e multiplicou os peixes. Pedro viu Jesus andando sobre as águas e andou sobre as águas segundo a palavra de Jesus. Pedro estava com o Senhor quando ele expulsou o demônio do rapaz de Gadara.
Pedro teve a oportunidade de ouvir Jesus chamando Lázaro para fora, e Pedro viu Lázaro saindo para fora com vida, porque Jesus ordenou que saísse da gruta após 4 dias sepultado. Já no estado de putrefação, Lázaro saiu, e Pedro é testemunha ocular de que Lázaro saiu da gruta para fora com vida. E Pedro é tão testemunha disso que no capítulo 12 do Evangelho de João, que quando Jesus volta em Betânia, Pedro assenta-se à mesa, Marta servia, Maria estava sentada, os discípulos também, e Lázaro, o ex-defunto, estava à mesa, e Pedro olhava nos olhos de Lázaro, e com um olhar eu imagino Pedro dizendo: esse aí morreu, mas esse aqui do meu lado chamou para fora com vida. Esse aí passou pela sepultura, mas esse aqui é Senhor e é poderoso para trazer a vida àquele que está morto. Pedro tinha tanta bagagem que Pedro subiu ao monte para poder orar, e quando Pedro orava com Jesus separado no canto, a Bíblia diz que Jesus começou a flutuar, o rosto de Jesus resplandeceu, as vestes resplandeceram, Elias e Moisés apareceram ao lado de Jesus, e Pedro viu Jesus levitando Elias e Moisés, e Pedro falou: Senhor, bom é estarmos aqui, façamos aqui uma tenda para ti e outra para Elias e para Moisés. Então Pedro é um homem que tem muita experiência. Então o perigo que Pedro causava para Herodes não era o seu conhecimento secular, mas sim a sua vida consagrada, a sua vida pautada, a sua vida carregada de experiência com Yeshua. Pedro nunca passou por uma faculdade, mas teve a oportunidade de ouvir o reitor por excelência, o mestre por excelência. Pedro era analfa de mãe e beto de pai, mas Pedro era cheio do Espírito Santo, porque Jesus falou assim: quem diz ser os homens, o filho do homem? E eles disseram: um diz ser Elias, outro diz ser Jeremias ou qualquer um dos profetas. E Jesus falou assim: e vós, quem dissesse que eu sou? E Pedro levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse: Simão Barjona, o que tu revelou não é carne nem sangue, mas é o meu Pai que está no céu. Sabe o que Jesus está dizendo? O Espírito Santo lhe revelou quem eu sou. Tu estás cheio do Espírito. Então Pedro causava perigo para o sistema, porque Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. E é por isso que colocaram guardas na porta da masmorra ou do cárcere, porque um homem cheio do Espírito Santo, ele causa um estrago muito grande para o inferno. O homem cheio do Espírito Santo, ele causa um estrago para uma sociedade capitalista, teísta, materialista. Um homem cheio do Espírito Santo, ele desfaz os ardis de Satanás. E eu profetizo que essa noite, que Deus vai te encher do Espírito Santo, vai te encher da virtude, do poder e da glória dele, em nome de Jesus. Vem comigo, por favor, vamos lá. Vamos andar, vamos lá. Verso de número 3, ou verso de número 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de soldados, cada uma escolta, para o guardarem, tendenciando apresentá-lo após a Páscoa. Eles colocaram 16 soldados para guardar Pedro, que está encarcerado, com a intenção de apresentar Pedro pós-Páscoa e passar Pedro ao fio da espada. Quem olha assim, parece ser só um pescador, né? Mas eu queria que você imaginasse os céus olhando para dentro daquele cárcere. Aleluia. Os céus observando o cárcere. Você não está sozinho, tá? Deus está cuidando da tua vida. Vamos lá. Agora algumas coisas que estão implícitas aqui no texto que me chamam a atenção. Essa questão do comportamento de Pedro encarcerado. Percebe que os crentes daquela época não tinham por preciosa a sua própria vida? Lembra de Paulo e Silas na cadeia? Você não vê Paulo e Silas deprimido, preocupado porque vão morrer. Eu não consigo imaginar Paulo dizendo para Silas, canta, e Silas dizendo, cantar o quê? E Paulo dizendo, e Silas dizendo para Paulo, pregue, e Paulo pregando, pregar o quê? Eu não imagino Paulo sem mensagem no cárcere. Eu não imagino Silas sem um hino no cárcere. Não, a minha mente não consegue conceber Paulo deprimido dentro do cárcere, dizendo, eu vou morrer, eu vou morrer. E Silas diz, esses homens não tinham esse perfil. Aquele pregador, Paulo, não era como os pregadores da atualidade. Aquele levita, Silas, não era como os levitas da atualidade.
Aquele crente Pedro não é como os crentes da atualidade. Paulo disse certa feita: o viver para mim é lucro, e o morrer para mim é ganho. Sabe o que Paulo está dizendo? Para mim, se eu ficar vivo eu prego, se eu morrer eu vou para a glória. Certeza de que vai para os céus. A cosmovisão não era terrena, não era teísta. Eram homens que estavam completamente possuídos pelo Espírito de Deus. Homens que estavam completamente, com certeza, convictos daquilo que eles criam e de para onde eles iam. Eles tinham certeza, é por isso que Pedro mantém o equilíbrio dentro do cárcere. Como é que Pedro está, Juarez, dentro da masmorra, dentro do cárcere? Vem comigo, por favor. Pedro está encarcerado, 4 guarnições de 4 soldados. Pedro com as mãos e os pés ligados, acorrentado. O texto diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Verso número 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de soldados, para guardarem, tendenciando a apresentá-lo após a Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Pedro estava guardado, escondidinho lá dentro. Soldados na porta, com a espada na mão, sentinela, sem piscar. Soldado com espada por causa de um pescador, gente. Pedro não tinha habilidade com espada. Quando Pedro usou a espada, ele foi passar a espada no pescoço do soldado, cortou a orelha. Porque a espada não era a ferramenta que Pedro usava. Então Pedro não era um homem que andava armado. Pedro tinha habilidade com rede, com remo. Pedro conhecia os ventos. Sabia mexer com água, peixe. Quando usou a espada, cortou a orelha, Jesus pegou a orelha, colocou no lugar. Falou: embanha essa espada aí. Negócio não é para você não. Bate isso aí. Colou a orelha no lugar. Vou arrumar seu serviço errado aqui, Pedro. Só que agora Herodes mandou colocar soldados à porta do cárcere para tomar conta de Pedro, porque Pedro estava guardado no cárcere. Enquanto Pedro está guardado no cárcere, olha que coisa linda que acontece. Verso de número 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Enquanto Pedro estava acorrentado, com os pés e as mãos ligadas, completamente tranquilo. Vou morrer amanhã, mas está tudo bem. Fecha os seus olhos. Olha que coisa. Eu imagino Pedro deitado, com os pés e as mãos ligados, dizendo: Tiago morreu ontem. João Batista morreu alguns dias atrás. Estevão foi apedrejado. Jesus foi crucificado. E eu vou morrer amanhã. Tranquilo. Então, enquanto a morte não chega, eu vou dormir. Enquanto a morte não chega, eu vou repousar. Já reparou que nós somos uma geração de crentes? Que nós não dormimos quando a conta de luz está vencida? Feche os seus olhos. Já percebeu que a gente perde o sono porque o boleto vai vencer daqui 3 dias? Já percebeu que a gente perde a paz porque o aluguel vai vencer daqui 10 dias? Já percebeu que a gente fica sem comer, fica sem dormir, andando pela casa, falando com o vento, porque desempregou ontem e ainda nem recebeu o seguro-desemprego? Calma, recebe o seguro-desemprego primeiro, depois Deus vai abrir a porta. Fique tranquilo, Deus está no controle. Só que a situação de Pedro é a seguinte: Pedro vai morrer amanhã. E pela lógica, um homem natural não ia dormir. Um homem natural não ia nem piscar. Um homem natural ia gritar no fundo da masmorra, dizendo: mentira daqui. Eu não vou pregar mais. Eu não vou mais incomodar. Eu não vou falar que Ele é Senhor. Eu não vou falar que eu o conheço. Eu não vou falar que Ele é o Messias. Mas me arranca desse lugar. Eu não quero morrer. O homem natural. Só que Pedro tinha certeza
que o Senhor é poderoso para fazer milagre. E é por isso que Pedro manteve o equilíbrio. Você precisa manter o equilíbrio diante da prova. Você precisa manter o equilíbrio diante da adversidade. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça. Eu disse ontem que eu uso a espada e rindo, né? Eu sou muito feliz por estar aqui em Patinga. Para de bater porta, para de discutir, para de bater boca, mantenha o equilíbrio. Comporte como crente, comporte como ovelha. Para de discutir no trânsito, para de gritar, abrir a janela na rua, gritar com o motorista do lado. Para de fazer escândalo, fazer vexame. Passe pela prova, mas passe com equilíbrio. Passe pela prova, mas passe com equidade. Passe pela prova, mas passe com sabedoria. Levante a tua cabeça e passe pela prova com etiqueta. Penteie o teu cabelo, engraxe o teu sapato, coloque o teu melhor vestido, a tua melhor gravata, faça a tua barba, passe pela prova de cabeça erguida, passe pela prova sabendo que Deus está contigo e lhe dará vitória. Viva cada dia debaixo da plenitude da vontade de Deus, porque o amanhã Deus proverá, porque amanhã o Senhor vai se levantar em teu favor e o milagre vai acontecer na tua vida. Para de espalhar os teus problemas para todo mundo, para de contar a tua vida para quem não é crente. Sai das redes sociais, para de postar tudo que você faz. Vai dobrar o teu joelho, vai orar a Deus, vai buscar a face do Senhor, vai ter um tempo de devoção, de consagração, de oração, vai buscar a Deus nas madrugadas, vai resolver o teu problema no joelho, vai resolver o teu problema no jejum, na oração, na santificação. Meu irmão, em nome de Jesus, tenha equilíbrio. Nós estamos vivendo uma época que os crentes perderam o equilíbrio. Crente desequilibrado, crente que bate porta na cara da mãe, na cara do pai, crente que discute com a esposa, coloca o dedo na cara, crente que discute com o marido, coloca o dedo na cara, gente que grita em casa mas não dá glória na igreja, gente que abre a boca em casa para gritar, mas na igreja fica em silêncio, não consegue glorificar. Eu quero que você entenda, Deus quer que você tenha equilíbrio. O Deus que você serve aqui está lá dentro da tua casa, lá na tua empresa. Ele conhece você, Ele sabe o que você faz, quem você é, e essa noite Ele quer que você tenha temperança, equilíbrio, sobriedade. Queridão, nós estamos vivendo uma época que o crente quer os dons do Espírito. Por que que o crente quer o dom? Porque o dom faz o crente ser conhecido. A pessoa quer falar em língua porque é conhecido, porque fala em línguas diversas. A pessoa quer profetizar porque é conhecido como profeta. A pessoa quer cantar porque é conhecido como cantor. Alguém quer pregar porque é conhecido como pregador. Ser pregador agora não é sacrifício. Ser pregador agora é status. Agora é mídia. Ser pregador agora não é compromisso com a verdade. Ser pregador agora, meu amado, é ser estrela. E os valores estão sendo invertidos. As pessoas querem os dons porque o dom te faz ser aplaudido. Mas Deus quer dar para a igreja o fruto, porque o fruto te faz ser reconhecido como igreja. Eu quero que você entenda que os dons te faz ser aplaudido, mas o fruto te faz ser conhecido. Juarez, qual é o fruto? Porque o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Juarez, o que você quer dizer? Não adianta falar em línguas aqui e discutir em casa. Não adianta profetizar aqui e ver pornografia de madrugada. Não adianta pular aqui e andar seminua na rua. Não adianta assaltar aqui e frequentar motel com namorado. Deus quer que você tenha limite, tenha temor, tenha reverência e adore Ele de verdade. É tempo de rasgar o coração e não as vestes. É tempo de humilhar verdadeiramente debaixo da mão de Deus, queridão. Querido, obrigado, amado, obrigado. Eu não vou gritar não, tá? Só não deixa esgoelar aqui minha garganta. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Já viu? Que eu uso a espada e vem com... Aleluia. Agora, eu estou muito mais feliz agora porque eu descobri que o pastor Polônio gosta de mim. Falei, rapaz, o homem gosta de mim. Eu achei que era só a pastora Branca.
Mas gosta de mim. Jantou comigo ontem. Eu ia falar algo aqui. Não, vou falar. Eu já preguei muito aqui, mas é o primeiro pastor que jantou comigo. Já mandaram alguém jantar. Mas ir jantar, eu até fiquei sem jeito ontem. Pensei comigo, tem alguma coisa errada. Será que vai mandar eu mudar a mensagem? A gente que é escurinho assim, quando vê muita coisa favorecendo, a gente fica com medo. Irmão Joné tá rindo ali. Mas vamos lá. Sabe qual é o problema dessa geração? Olhe para cá. Sabe qual é o teu problema? É que o teu evangelho não tem cruz. Sabe o que é evangelho sem cruz? É porque você faz o que você quer. Você vai onde você quer. Você veste o que você quer. Você vive como você quer. O seu evangelho não tem cruz. E eu vou te dar uma notícia que essa noite no Projeto Ômega. Você está aqui, você quer a sombra da cruz, mas você não quer o peso dela. Só que essa noite você vai sentir o peso da cruz. Porque a cruz ela projeta a sombra. E a sombra da cruz é maravilhosa. Os benefícios que a cruz lhe proporciona. Os benefícios que o evangelho lhe proporciona. Tudo que emana da cruz, as riquezas espirituais que emanam da cruz. Só que uma geração que não quer o peso da cruz, o fardo do evangelho. Quando eu digo uma geração, eu estou dizendo a nível de Brasil, do mundo que está ouvindo essa mensagem, você que está aí nas redes sociais, você que está longe e que está ouvindo essa mensagem, que o fuso horário é diferente, Deus te abençoe. Você que não veio para o culto para ouvir a mensagem em casa, vem para a igreja porque lugar de ovelha é debaixo da mão do pastor. Ovelha via internet não prospera. Não deixe de vir ao culto para ficar assistindo pela internet. Essa transmissão é para quem está fora do país. É para quem está longe do Projeto Ômega. Agora, se você é vizinho aqui, se mora ali no Betânia, se mora ali no Esperança, se mora ali no Veneza, você tem que estar aqui dentro da igreja, nem que seja acomodado pelo chão, assentado no chão, porque ovelha que não sente o tato do seu pastor, que não pega na mão do seu pastor e que o pastor não a conhece, é ovelha problemática, é ovelha doente, é ovelha que divide, é ovelha que rebela, é ovelha que levanta contra, ovelha que não é apacentada, cuidada de perto, ela causa problemas. Fecha o teu olho, por favor. Você precisa voltar a ser ovelha. Aleluia, aleluia. Tu vai ouvir um pouco hoje. Eu estava orando de tarde, Deus me disse: pregue. Aleluia, aleluia. E Deus me disse: saia de onde você está e olhe para os céus, olhe para os céus. Eu olhei para os céus e ele disse: é tempo de pregar, é tempo de pregar, pregue, pregue a palavra, feche os seus olhos sobre a tua cabeça. Você precisa ser mais ovelha, ser mais humilde, sujeitar mais autoridade, entrar pela porta. Evangelho sem cruz não é evangelho. Se você não renuncia a nada, se você não abre mão de nada, o teu evangelho é sem cruz. Se você transa com seu namorado, seu evangelho é sem cruz. Se você dorme com a sua noiva, seu evangelho é sem cruz. Se você tem amante, o seu evangelho é sem cruz. Se você veste o que quer, anda como quer, o teu evangelho é sem cruz. Se você está nas redes sociais vendo todo tipo de porcaria, de imoralidade, se a tua alma está cheia de besterol, o seu evangelho é sem cruz. Agora, você percebe que a gente quer que Deus nos dê tudo. A
A gente quer que Deus entregue tudo para a gente, mas nós não renunciamos nada por Deus. A gente não renuncia nada por Deus. Não renuncia nada. Não abre mão de nada. Com seus olhos fechados, a tua cabeça curva. Já vou pregar, tá? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Deus continue te guardando. Deus te fortaleça em nome de Jesus. Aleluia. O evangelho que se prega no Brasil hoje, eu não vou generalizar, porque tem muitos homens de Deus. Hoje mesmo pela manhã eu fiquei assim perplexo de ver. Eu falei, Deus, eu glorifico o teu nome, porque verdade é. Quando eu digo que Deus conta comigo, mas não depende de mim, é fato. Deus não depende de ninguém. Ainda tem um remanescente. Ainda tem alguns homens que não se curvaram diante das propostas do sistema, desse sistema corrompido, desse evangelho corrompido, desse evangelho que não é o evangelho de Jesus. Esse evangelho medíocre, evangelho mesquinha, capitalista, materialista, evangelho que a pessoa vive como quer, não é o evangelho de Jesus, não é. Mas ainda tem homens que falam a verdade, que confrontam o pecado, que anunciam a palavra com precisão. E hoje de manhã eu provei disso aqui. Hoje eu tive o privilégio de sentar ali e ouvir, porque eu falei com o Alan, falei, Alan, a pior coisa que tem para mim como ministro é quando eu chego na igreja, alguém acha que eu vim para pregar. Não, eu vim para pregar, mas antes de pregar eu sou crente. Eu não sou pregador, eu não prego porque eu não sou pregador porque eu sou crente. Eu sou crente, é por isso que eu prego. Primeiro, antes de pregar, eu creio naquilo que eu prego, irmão. Eu creio que Deus é poderoso, é fiel. E essa manhã Deus nos orientou de uma maneira tremenda, através da palavra dita, através daquela apresentação aqui. Aquela apresentação, irmãos, aquela apresentação, aleluia. Eu até comentei com o Alan depois, falei, Alan, eu acho que eu não tive oportunidade porque a ferida ficou aberta. Aquela apresentação sua foi dura, com aqueles homens deitados aqui. A gente que é homem, a gente saiu daqui com as costas meio doendo. Aleluia. Foi Deus, esse negócio é muito forte. Aquele negócio foi forte. E eu falei, eles não me deram para me pregar, não deu tempo porque a ferida estava aberta. Se eu jogasse sal, o povo não ia vir. Quer abrir uma ferida. Tocou em coisas, sabe, bem particular. Mas vamos lá, vamos andar, né? Em nome de Jesus Cristo. Então, é uma geração que não sofre por causa de Cristo. É uma geração que não abre mão de nada por causa do evangelho. Você tem aberto mão de alguma coisa? Feche seus olhos aí na galeria, aqui embaixo. O evangelho que você vive é um evangelho de renúncia. Se Jesus voltar agora, você está pronto para subir? Se o Senhor te pedir agora a sua alma, com seus olhos fechados, você tem certeza que você vai para o céu? Você tem certeza que está tudo bem entre você e os céus? Está tudo em paz? Responda para você aí. Faça uma análise da sua vida aí agora. Está tudo bem? Você está de fato vivendo o cristianismo que Jesus ordenou? Você de fato está vivendo o evangelho da cruz? O evangelho da renúncia? Só que a nossa geração é uma geração que não abre mão de nada por causa de Cristo. Só que esse homem que está encarcerado aqui, esse Pedro, é um homem diferente. Ele não é um pregador, sabe, que está preocupado em pregar para poder mostrar. Não, é um pregador, sabe, diferente. Está encarcerado, algemas nos pés, algemas nas mãos, soldados ao redor, aleluia. E equilibrado, dizendo, amanhã eu vou morrer. Mas vou morrer por uma causa nobre. Amanhã eu vou morrer, mas vou morrer por algo que tem uma importância maravilhosa. Amanhã é o meu dia. Ontem foi Tiago. E amanhã sou eu. Alabaxandaraia. Mas a minha morte é por uma causa de extrema importância, de grande valia. Então Pedro está encarcerado, esperando a morte. Vem comigo, por favor, vamos lá. Verso de número 4. Verso 5, como ela dizendo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Enquanto Pedro está encarcerado, a igreja estava no WhatsApp.
Enquanto Pedro estava encarcerado, a igreja estava fazendo uma selfie na hora do culto. Enquanto Pedro estava encarcerado, a igreja estava desfilando, exibindo. Deixa pra lá. Enquanto Pedro estava encarcerado, a igreja estava orando em favor dele. Agora, vem comigo até a igreja que estava orando. Eu vou falar para você quem eu acho que era membro daquela igreja. Eu vou falar para você algumas pessoas que eu acho que faziam parte da membresia daquela igreja que estava orando por Pedro. Lázaro de Betânia, aquele que era morto que estava vivo. Eu imagino que era membro da igreja. Maria, que emprestou o ventre para gerar Jesus, era membro daquela igreja. O cego de Jericó, que agora enxergava, era membro daquela igreja. O filho da viúva de Naim, que estava indo para o sepulcro, conduzido pelos homens, e que foi ressuscitado quando Jesus o chamou da morte para a vida. A mulher do fluxo de sangue, que 12 anos sofria com hemorragia, era membro daquela igreja. O homem que estava perto do tanque de Betesda, era membro daquela igreja. Os membros que eu imagino daquela igreja. O homem da mão mirrada era membro daquela igreja, que a mão estava boa. Agora, imagina aquela igreja orando. Olha para cá. Imagina eles orando. Eu vou falar mais ou menos assim, né? Vou conjecturar. A conjectura é um recurso da homilética para abrir a faculdade psicológica do ouvinte, para ele compreender aquilo que está sendo dissertado. Então eu vou conjecturar para você assim, imaginar a oração de Lázaro. Eu imagino Lázaro com os joelhos dobrados, próximo ao pilar da sinagoga, dizendo: Jesus, eu estive morto durante 4 dias. A minha carne já havia apodrecido. O meu sistema endócrino já tinha saído para fora. O líquido do meu cérebro já havia vazado pelo nariz. Os meus dentes já estavam amarelados na cavidade bucal. O meu rim, o meu fígado, o meu basto já tinha apodrecido. Senhor, eu já tinha diminuído no meu tamanho, porque 70% do homem é água. E eu já tinha encolhido, porque a morte tinha me sucumbido durante 4 dias. Mas o Senhor me chamou da morte para a vida. E agora eu estou aqui com o joelho dobrado, pedindo ao Senhor que faça um milagre na vida do meu irmão Pedro, que está encarcerado. Atenta para o meu irmão Pedro, Senhor. Essa era a igreja que orava. Alabraçai, remandurasse, andaraçai. Imagina a mulher do fluxo de sangue orando: ó Senhor. Certa feita o Senhor passou pela rua e a multidão estava ao redor do Senhor, e eu já ouvia dizer que o Senhor estava curando, e eu creio que o Senhor tem poder para curar. Senhor! E eu imagino aquela mulher andando na sinagoga e dizendo: Senhor, tinha 12 anos que eu sofria com aquela hemorragia, o sangue vazava, Senhor, e o Senhor sabe, eu crente não, uma pentecostal não ora assim, e o Senhor sabe que sangue é vida. A minha vida estava indo embora, gotejava todo dia, ó Deus, e quanto mais eu tentei os recursos da ciência, mais agravava o meu problema. Mas aquela tarde, Jesus, o Senhor saiu de Nazaré, subindo sentido Jerusalém, e eu entrei no meio da multidão acreditando que o Senhor podia me curar, e na mesma fé eu estou aqui agora pedindo: atenta para o irmão Pedro que está encarcerado, atenta para o irmão Pedro que está preso. Essa era a igreja que orava. Imagina comigo Maria orando, aleluia, alamachanda. Eu imagino Maria dizendo: Senhor, sei que tu não és o meu filho terreno, mas sei que tens uma grande admiração, porque achaste em mim a virgindade, e achaste em mim a santidade, e achaste por bem ser gerado no meu próprio ventre. Tu que és o Emanuel, tu que és o Criador dos céus e da terra,
que viesse aqui na terra na forma de homem, mas que és Deus. E com todo temor eu lhe peço, ó Jesus, atenta para o nosso irmão Pedro que está encarcerado. E quando aquela igreja orava, os céus olhavam para o cárcere. Agora entenda algo, aquela igreja tinha um testemunho diferenciado. Aquela igreja não estava preocupada, ela não orava assim: Senhor, nós temos um carro zero, Senhor, nós temos uma casa na praia, Senhor, nós temos um iate, Senhor, nós temos um helicóptero, Senhor, nós temos o nosso prefeito, nosso vereador, nosso deputado. Aquela igreja orava dizendo assim: Senhor, nós temos marcas de alguém que sofreu por causa do teu nome, mas que recebeu a virtude do teu Espírito e que testifica que o Senhor é Deus e que não há outro além de ti. Era aquela igreja. Feche os seus olhos, por favor. Imagina os crentes ali. Imagina o ornamento de Marta. Imagina, com seus olhos fechados, imagina como Marta estava vestida. Imagine. Você consegue imaginar as partes do corpo de Marta aparecendo? Você consegue imaginar Maria com um decote muito cavado e sem poder ajoelhar para orar? Você consegue imaginar Pedro ajoelhando e o cofrinho dele aparecendo? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Parece cômico, não é? Parece engraçado, não é? Não é? Parece assim engraçado, não é? Mas deixa eu te contar uma coisa aqui. Você sabia que Moisés foi subir no altar e o calcanhar de Moisés apareceu? E ele desceu do altar e se dobrou e falou: Senhor, me perdoa, porque a minha nudez apareceu na tua presença. Sabe o que era nudez para Moisés? O calcanhar dele era nudez. Juarez, você vai falar de doutrina aqui na igreja Projeto Ômega, irmão? Eu não estou falando de doutrina, porque doutrina é de Gênesis a Apocalipse. Eu estou falando de pudor, de decência, de respeito, de moral. Eu estou falando de limite. Eu estou falando de santidade. Eu estou falando de saber que aqui é casa de Deus, que aqui é Betel, é porta do céu. E eu estava retratando comigo, deixa bom o som, camisa verde. Depois te dou um abraço, aleluia. Eu estava retratando comigo, falei: Deus, me convidaram sabendo quem eu sou, eu não preciso mudar, não. Se eu fui convidado é porque sabem que todo o Brasil sabe como eu sou. Existe na igreja brasileira um índice muito alto de poluição visual. Existe na igreja brasileira um índice muito alto de poluição visual. Vou explicar para você. Existe na igreja brasileira um índice muito alto de poluição visual. Juarez, traga numa linguagem eclesiástica: lascívia na igreja brasileira. O que é lascívia? Lascívia é quando você usa o seu corpo para projetar cobiça no seu próximo. Isso é lascívia. Ai, ai. Eu gosto de vocês, tá? Vocês acreditam que eu estou amando vocês? Hoje pela manhã eu estava aqui, foi Deus, se eu morasse aqui eu congregava no Projeto Ômega. Sabe, eu digo isso sem medo de errar, irmãos. Senti tão gostoso aqui a ceia, sabe? Engraçado, né? Eu não tenho medo de falar não, porque quem manda em mim ainda é Jesus. Você entende? Você está num bom lugar, mas ouça e pratique. Porque ser pregado aqui, eu sei que é pregado. Eu conheço a pastora que tem nesse lugar. Não estou falando que você não está praticando, só estou te incentivando a praticar mais ainda. Gostei de vocês, tá? Aleluia. Existe um índice muito alto de poluição visual na igreja brasileira. Existe um índice muito alto de poluição na igreja brasileira, poluição visual.
Traga para uma linguagem eclesiástica. A lascívia entrou pela porta da igreja brasileira. A sensualidade excessiva. A transparência excessiva. Os decotões. As micro saias. As roupas super transparentes. Tem algumas pessoas que a gente encontra pelas ruas do Brasil, que a gente diz, vai para o culto ou para a boate? Vai para o culto ou para a balada? Vai cultuar a Deus ou vai fazer uma macumba? Porque essa roupa nem num centro espírita funciona. O que você quer dizer, Juarez? Feche os seus olhos. Você precisa rever o seu conceito de crente. O seu evangelho, madame, é sem cruz. O seu evangelho, ô princesa, é sem cruz. Coloca o teu bico na terra, porque Deus não quer saber quanto tem na tua conta. Deus quer santidade na tua vida. Envolta sua boca no pó. Feche os seus olhos. Põe sua boca no pó e chore. Diga a Deus, tira de mim esse espírito da sensualidade. Arranca de mim, Senhor, essa... Porque ser bonita não é pecado, não, gente. Não. Tem gente que é provido de beleza, tem uns que não é. Ó, Jesus de Nazaré. Deus me deu voz. E uma mulher bonita. Falou, tome voz. E toma uma mulher bonita. Eu falei, amém. E eu entendi que geralmente é assim, um bonito casa com um feio. Eu falei, eu sou o feio da casa. Mas vem comigo, por favor. Então, ser bonita não é pecado. Pecado é ser vulgar. Pecado é baixar o nível. Pecado é jogar igual todas. Você não é qualquer uma. Você não é uma dançarina de funk. Tu és templo do Espírito Santo. Feche os seus olhos, por favor, que eu vou falar. Aleluia. Você imagina, Deus respondeu Ana, mas você acha que Ana vestia como a Anitta? Deus usou Débora, mas você acha que Débora usava a sua roupa igual a Ivete Sangalo? Deus foi na vida de Ruth, mas você acha que Ruth parecia com as atrizes global? Havia algo diferente naquelas mulheres. O bom perfume de Cristo estava envolto delas. Mas eu vou falar, Jesus, pode deixar. Porque na igreja hoje, irmão, me perdoe, mas eu tenho que dizer, a gente para poder sentar tem que ficar escolhendo lado, escolhendo lugar, a gente tem que tomar cuidado para onde a gente olha, para a gente não ver o que a gente não quer, tem que ficar vigiando o tempo todo quando alguém passa, porque é difícil você andar, é difícil você olhar, difícil até cumprimentar, porque quando não é culto aqui, é cavado aqui, quando não é cavado aqui, culto aqui, é transparente demais, quando não é transparente é muito colado, é muita sensualidade dentro da igreja, a gente tem que se policiar o tempo todo. Só que eu quero que você entenda algo aqui essa noite. A Bíblia diz que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração e desejar ela, ele já adulterou com ela, viu? Ele não precisa levar para um motel, ele só de olhar, desejar, ele já se lascou, já adulterou com ela. E é por isso que tem que ter alguém para combater o pecado, é por isso que tem que ter alguém para colocar guarda na porta, é por isso que tem que ter alguém para tocar a buzina. Agora, pior que ver a meninada de perna de fora é ver mulher casada pagando de novinha na igreja, mulher casada pagando de patricinha, mulher casada pagando de gente descomprometida, com um bambulê no dedo, uma aliança de todo tamanho, e veste de qualquer maneira, e o banana do marido não fala nada, o banana tá vendo que o negócio tá errado, e não toma posição, não dá o grito. Só que essa noite Deus vai te acordar, porque a tua vinha tá aberta, o teu lagar tá exposto, dá o teu grito na tua casa, coloca ordem em nome de Jesus.
mais. Eu gosto de vocês demais, viu? Gostei de vocês. Fecha o teu olho. Fecha o teu olho. Fecha os seus olhos, por favor. Você é ficante, é? Você é beijoqueira, é namoradeira? Manda foto indecorosa pro seu namorado, pro seu ficante. Você tá com treta com homem casado, tá? Deus vai te desmascarar. Lava sépia. Tu tá pagando de Dalila, é? Se bravia labrandácia, revesse, lorambassi que avassai. Há um sentimento de impunidade que pousou sobre a igreja brasileira. Vou repetir. Há um sentimento de impunidade que pousou sobre a igreja brasileira. Esse povo acha que não vai ser punido por Deus. A pior coisa que tem é quando alguém acha, não, Deus me suporta. Não, Deus entende a minha fraqueza. Deus me entende. Deus entende os meus desejos. Deus sabe das minhas vontades. Os filhos, eu falei ontem que os filhos de Eli, eles achavam que eles iam passar ileso diante de Deus. Eles acharam que Deus não ia cobrar deles. Eu quero que você entenda, se você acha que Deus vai cobrar de você, eu vou te avisar, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de mim, Deus vai requerer. E sabe onde é que começa o juízo de Deus? Não é na fanqueira. Não é no pessoal que dança até no chão, quadradinho de 18, de 15. Não é o pessoal que está nas boates. O juízo, olhe para cá. Vai começar aqui, ó. O juízo começa na casa de Deus. Deus vai começar a tratar com a casa dele. Posso te dar uma notícia? O juízo já começou. Deus já está ferindo pessoas que estão com a Bíblia na mão. Pessoas que estão cantando e Deus está ferindo para ver se converte, para ver se muda. Mas vamos lá, feche os seus olhos, por favor. Eu estava falando aqui, já vou voltar a falar de Pedro rapidinho. Eu falei aqui sobre a poluição visual, né? Que a gente tem que andar policiando agora. Perdemos a liberdade de cultuar. A gente não tem mais liberdade de olhar para onde a gente quer. Nas igrejas brasileiras, tá? Não é aqui que eu estou pregando assim, não. Eu prego assim no Brasil todo. E fora do Brasil também. Né? Porque os gringos também precisam ouvir umas... né? Então a gente coopera também fora do Brasil. Esse falar é pau que dá no Pedro, né? Dá em Joaquim também, né? Então, porrete que bate no brasileiro, bate também no português, no argentino, no Paraguai. Mas vamos lá. Escute, com seus olhos fechados. Eu estava falando sobre poluição visual, que a gente tem que tomar cuidado para onde a gente olha, porque a liberdade de culto acabou na igreja brasileira. A liberdade de culto acabou na igreja brasileira. E os sacerdotes estão perdendo a autoridade. Os sacerdotes do Brasil, não vou generalizar, tá? Mas estão igual Arão. O povo pediu, eles estão fazendo bezerro. Deixaram a lei e falou, já que o povo quer um bezerro, vamos fazer o bezerro. O importante é agradar o povo e não a Deus. Então, para não perder o povo, às vezes o sacerdote faz vista grossa. Agora, pior que o sacerdote, são os sacerdotes do lar. O pai que vê a filha andar seminua e não fala nada. A mãe que vê a filha andar seminua e não fala nada. Sabe o que ela está fazendo? Ela está transferindo a responsabilidade dela para a igreja.
Porque na verdade o culto não inicia aqui. O culto inicia lá no seu quarto, quando você está vestindo para vir para cá. Lembra quando Deus orientou Davi dizendo: manda os levitas vestirem roupas santas. Lembra quando Deus orientou Josafá? Veste os levitas com ornamentos santos. Deus está dizendo: o culto começa na vestimenta. Feche os seus olhos. Quando você estiver vestindo na sua casa para vir para cá, dê uma olhada no espelho e diga: Espírito Santo, essa roupa é de crente? E se você perguntar com sinceridade, ele vai dizer para você: tira isso que não é não. Troca, essa não é. Só que a senhora tem que estar aberta para poder ouvir. A senhora tem que querer ouvir a verdade. A senhora tem que desejar a verdade. Tem que falar: não, eu quero ouvir a opinião de Deus. Eu quero que Deus dê a opinião dele. Eu quero que Deus me fale o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir. Eu estava pregando numa determinada igreja lá em São João del Rei. Vou falar o nome. E antes de eu pregar, minha filha estava junto comigo. Ela falou comigo assim: papai, aqui é a igreja? Eu falei: é a igreja. Perguntou para mim: sabe, o cabelo igualzinho o seu, da minha menina. Seu aí, menina, o cabelo igual. Minha menina com o cabelo igual dela olhou para mim e falou assim: papai, isso aqui é a igreja? Eu falei: meu Deus. Eu falei: é a igreja, filha, é a igreja. E já viu que a esposa da gente, esposa doutrina a gente, irmão. E quando eu terminei de pregar, quando eu entrei no carro, minha esposa falou assim: amor, que palavra dura foi aquela? Você me deixou sem graça. Meu Deus do céu. Só que olha para cá. Irmãos, eu não consigo, não dá. A maior saia estava aqui, a maior. A maior. Esse povo está achando o quê, hein? O que esse povo está achando? Vocês estão achando o quê? Vocês estão pensando o quê? O que está passando na sua cabeça? Aqui. E pegando a estrada, voltando de São João del Rei para Belo Horizonte, minha esposa disse: amor, que palavra dura. E chegou no lugar ermo que tinha várias meninas de programa. Escute, isso é verdade. Esse ano comigo, minha última ida em São João del Rei, não sei se eu volto lá. Várias meninas de programa. Eu parei o carro, puxei o freio de mão, e tinha uma menina de programa no canto, na esquina. E eu falei com ela assim: amor, diga a verdade. Quem está mais vestida? A menina de programa ali ou aquela moça que diz ser irmã na igreja? E a lágrima rolou nela e ela disse: a menina de programa está mais bem vestida. Agora, imagina o sentimento de Deus. Imagina como Deus olha para a igreja. Imagina o que Deus está dizendo, qual o sentimento que Deus tem pela igreja. Irmãos, os grandes congressos do Brasil, gente voando no poder, gente rodopiando no poder, vou falar rápido. Gente que está saltando, plantando bananeira, mas gente que tem 2, 3 mulheres, gente que está no 5º casamento, gente que não tem compromisso com o reino, gente que não consagra a vida, gente que não sujeita a autoridade. E Deus está olhando do céu dizendo: alguém precisa falar a verdade para a igreja brasileira. Alguém precisa pregar o evangelho com cruz para a igreja brasileira. Eu quero te dar uma notícia que essa noite Deus está levantando uma geração de homens que vão combater o pecado. A verdadeira igreja não cresce em cima de bajulação. A verdadeira igreja cresce em cima da verdade, da consagração, de propagar o reino como o reino é. Aleluia. Vamos lá, já vou finalizar minha rica oportunidade. Vem comigo, por favor. Verso de número 4. Então aquela igreja que orava. Verso número 5. Então a igreja que orava por Pedro, incessantemente, era a igreja que tinha um testemunho.
não era somente uma reunião de pessoas. Eram pessoas carregadas de experiência e que tinham uma certa credibilidade no sentido de que obedeciam à voz de Deus. Dá para você imaginar essa igreja orando, unânime, clamando por Pedro? Agora, outra coisa que é tremenda aqui, verso de número 5 do capítulo 12. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. A igreja orava incessantemente. Eu não sou contra o progresso. Eu sou contra você deixar de vir no culto para ficar em casa assistindo o culto. Se você tem condições de vir para o culto, venha para o culto. Depois você pode ver o reprise. E a imagem é bonita, viu, irmãos? Aleluia. Eu falei, rapaz, ó, meu terno ficou até bonito. Mas perto do pastor Polônio, não. Quando Herodes estava para apresentar Pedro naquela mesma noite, o que Pedro fazia? Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Estava perto de Pedro ser entregue para ser executado. Pedro dormia tranquilamente entre 2 soldados. E eu vou te provar que Pedro estava tranquilo. Sabe o que é isso? É consciência tranquila. É certeza de que vai estar com Cristo depois da morte. É aquele tipo de pessoa que não tem medo de morrer, porque sabe o que lhe aguarda do outro lado. É aquele tipo de pessoa que carimbou o passaporte com o sangue do Cordeiro e sabe que nada e ninguém vai lhe roubar a salvação. E Pedro tinha essa convicção, ele tinha essa certeza. Por isso que ele está em plena paz dentro do cárcere. Paz no cárcere. Paz na prisão. Compromisso com os céus. Intimidade com os céus. Comunhão com Deus. Certeza de que vai entrar na glória. Vem comigo, por favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, ponto e vírgula. O anjo do Senhor entrou dentro do cárcere e em resposta à oração que a igreja fazia, a igreja clamou e Deus enviou reforço espiritual. Deus enviou socorro espiritual, corrigindo. E o socorro foi no lugar certo, porque Deus não erra o endereço. Deus sabe onde está a sua necessidade. E Deus sabe o que você está pedindo, e Ele vai no lugar certo. Ele mandou a autoridade espiritual entrar dentro do cárcere. Quando o anjo entrou dentro do cárcere, a Bíblia diz que uma luz resplandeceu, encandeceu dentro da prisão. A luz clareou o cárcere e a masmorra. E Pedro estava dormindo. E Pedro continuou dormindo. O que foi? O que foi? O que está acontecendo? Ele acorda. Acendeu a luz. É assim, a gente está dormindo. A esposa ela acende a luz para tomar água. Gente, o que foi? Porque está preocupado. Porque na verdade, o seu corpo está em inércia. A sua pálpebra está fechada, mas a sua faculdade está ociosa ou ansiosa. E o que é ansiedade? Ansiedade é desejo desacelerado da alma de conquistar algo ou de chegar em algum lugar. Isso é ansiedade. É o oposto de ociedade. O que é ocioso? Ocioso é alguém desocupado, chutando latinha. No Aurélio fala diferente. A linguagem do Aurélio é bem mais ríspida. Ocioso é alguém que não tem o que fazer. É alguém que está molecando. Isso é ociedade. E ansiedade é desejo desacelerado. E segundo Freud, pai da psicanálise, que é uma vertente da psicologia, a pessoa ansiosa ela não consegue dormir. À noite para ela fica aquela coisa incômoda. O ansioso come sem ter fome, anda pela casa, fala sozinho,
grita com os meninos, bate a porta, quebra copo, quebra prato, dá soco no volante. A ansiedade faz a pessoa agir assim, sabe, sem o seu lado racional. Ele perde o equilíbrio. Agora o ocioso é aquele que está desocupado. Davi estava ocioso quando travou aquela guerra tranquila, que Urias foi e Davi ficou, lembra? Urias foi para a guerra, e Davi ficou lá no palácio, ocioso, chutando latinha assim à toa, andando no palácio, né? Aí na sua ociedade, desocupado, Davi olhou e viu Betseba desprovida de roupa. Ó Jesus. Desprovida de túnica, e falou: eu vou dar uns beijos em Betseba. E pensou, é mulher de Urias, mas Urias não está aí, está na guerra, quem sabe ele morre. E eu fico com a mulher ainda por cima. E ocioso, ele trouxe Betseba, que era filha de Elã, que era o oráculo de Davi, que conhecia a estrutura do palácio. E agora Davi, por causa da sua ociedade, ele peca contra Deus. Mas depois que a ociedade vai embora, que ele vai se ocupar escrevendo os seus salmos, olhe para cá. Depois que ele teve o seu momento de êxtase, de prazer, ele pega a sua harpa e vai tinir, vai se ocupar. E quando ele vai tinir a sua harpa, ele sente falta de alguma coisa. Olhe para cá. Ele sente falta daquela presença. Ele sente falta do bom perfume envolvendo ele. E ele diz: eu acho que eu perdi alguma coisa. Feche os seus olhos. E Davi, que esteve ocioso, e agora está se ocupando com a harpa, mas está sentindo falta da presença. Davi tem uma faculdade psicológica com informações de que Deus é santo e que requer santidade daqueles que se aproximam dele. E Davi percebe que a presença não está ali quando ele está tinindo a harpa. Davi pega o pote de tinta, um pedaço de papiro, pega uma pena, assenta-se sobre uma penha e tenta compor um salmo, mas não consegue compor, porque o Paracleto não está falando com ele, aleluia. Porque o aio não está falando com ele, porque o guia não está falando com ele, porque subiu uma barreira entre a criatura e entre o Criador. E quando Davi percebe que a doce presença não está aproximando dele, quando Davi percebe que a sombra do onipotente não está sobre ele, quando Davi percebe que o esconderijo, o abrigo não está sobre ele, Davi então diz: eu vou escrever um salmo diferente aqui agora, eu vou usar minha inteligência e vou escrever um salmo mais racional, mais equilibrado. E ele escreve o Salmo 51, ele diz: pequei contra ti somente pequei, aleluia. Davi diz: eu não pequei contra Urias, eu não pequei contra Elã, eu não pequei contra Betseba, eu não pequei contra o reino, nem contra a coroa, nem contra os meus súditos. Davi dobra os seus joelhos e escreve, olhando para os céus: eu pequei contra ti, Senhor, contra ti somente pequei, fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi diz: o que eu fiz era mal, Senhor, me gerou prazer, mas era mal, me gerou êxtase, mas era mal, me deu gozo, mas era mal, Senhor, naquele momento fez a minha boca ficar adocicada, mas o que eu fiz é mal perante os seus olhos. Lava-me e ficarei limpo, purifica-me e tornarei mais alvo que a neve. E Davi diz: Senhor, não retire de mim o Espírito Santo, e nem retire de mim, Senhor, a alegria da salvação. Irmão, sabe o que é isso? Sabe o que Davi está dizendo? Deus, a minha preocupação não é com o palácio, a minha preocupação não é com a coroa, a minha preocupação não é com o cetro, a minha preocupação não é com o trono, a minha preocupação, Senhor, é que eu não posso ficar sem o Espírito Santo e sem a alegria da salvação. Sabe por que nós cantamos aqui essa manhã, na hora da ceia, com muita alegria? Por causa da certeza da salvação. Sabe por que você está cantando aqui, dançando, levantando a mão? Porque você tem certeza da salvação, e quando você não tem essa certeza, você não se expressa corporalmente, verbalmente
vem diante de Deus, você não tem liberdade para adorar. Mas quando alguém tem a certeza da salvação, ele faz com a cabeça erguida, porque ele sabe que o que ele está fazendo aqui vai continuar na eternidade. A adoração não acaba. Na eternidade haverá adoração eterna. Adorarás nos céus para sempre. Aleluia. A consciência, sabe aquela consciência? Fecha os seus olhos, sabe? Às vezes alguém diz assim, fulano de tal, desce o cajado. Na verdade a gente não desce o cajado. O cajado não é para bater em ovelha. Cajado é para guiar a ovelha. A gente usa a vara. Deus deu vara e cajado. Cajado coloca no pescoço e a vara bate nas pernas. Então Deus falou a vara e o cajado. Vara é uma coisa e cajado é outra. Cajado machuca, cajado fere, cajado mata. E Deus não mata ninguém. Deus recupera quem está morto nos deleites e pecados. Essa noite Deus está te levantando. Ele está dizendo, resplandeça-te. Levanta-te e resplandeça. Eu vou ler o texto aqui para você. Desperta-te. Primeiro é despertar. Percebe aqui que despertar é um verbo de ação? Deus está dizendo, sai desse comodismo. Sai dessa inércia. Desperta, entra em movimento. Levanta-te. Sabe o que é levantar? Levantar é mudar a postura ergométrica. Geralmente, quem não está de pé, está sentado ou então deitado. É zona de conforto. Deus está dizendo, sai da zona de conforto. Sai do lugar do comodismo. Sai do lugar da mesmice. Desperta, levanta-te e. Esse é com som de i é um artigo com a função de ligação. Ligando o termo levantar-te, que é um verbo de ação. A glória que há de vir sobre ti quando tomar atitude. Feche os seus olhos. Se você levantar, a glória vem sobre a tua vida. Deus dizendo, quer que a glória venha? Levanta-se. Aleluia. Quer que a glória resplandeça? Levanta-te. Aleluia. E o que é levantar aqui? É mudar a opinião. Eu não aceito viver mais assim. Eu não aceito mais andar assim. Eu não aceito sobre... Quando você não aceita, Deus diz, agora que você não aceita, eu vou resplandecer e vou te ajudar. Agora que você tomou atitude, eu vou te ajudar. Se você não quer, eu vou te ajudar a vencer esse mal. Se você não quer, eu vou te ajudar a vencer a tua vontade. E tu vai triunfar na terra para a glória do meu próprio nome. Eu te convido para colocar-se em pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero deixar os meus agradecimentos. Já vou concluir minha oportunidade aqui. Deus abençoe o pastor Polônio pela confiança, pela oportunidade. Deus abençoe o projeto Ômega por me aceitar aqui esses dias cooperando em nome de Jesus. Eu orei a Deus para que a minha passagem aqui contribua para o crescimento espiritual da sua vida. Amém? Que as mensagens que eu ministrei aqui ontem, hoje e amanhã nós estaremos aqui cooperando também, que essas mensagens possam contribuir para o seu crescimento espiritual. Convide mais alguém amanhã, para que possamos estar aqui juntos em torno do nome de Jesus Cristo, adorando o Senhor. Feche os seus olhos. Eu vou te pedir um favor. Não é muito do meu costume assim fazer, mas eu vou pedir um favor hoje. Pode ficar tranquilo que não é tirar a oferta não. Vou te pedir, não saia sem a bênção apostólica. O culto ainda não terminou. Amém? A não ser que você tenha algo muito importante para fazer, esse horário de trabalho, fique à vontade, vai na bênção. Agora, se você está saindo para poder comer uma pizza, um macarrão, para ir conversar com alguém lá no Polar, é Polar, né? Tem ainda? Polar mesmo? Polar tá lá. Tá lá ainda, na né? Betânia. Então espera um pouquinho aí. Sai não. Espera o culto terminar em nome de Jesus Cristo, tá bem? Fica meu abraço para você. Amanhã a gente continua falando um pouquinho aqui. Eis que um anjo do Senhor entrou, iluminou a prisão. Feche seus olhos. O pastor já vai cantar aqui, adorar a Deus. A prisão iluminou, mas Pedro continuou dormindo. Sabe por quê?
Porque a consciência de Pedro estava tranquila. E quem tem a consciência tranquila, deita na cama e dorme em paz. O sono do justo é tranquilo. Quem não deve, não teme. Quem não tem culpa no cartório, não fica bravo. Quem não tem culpa no cartório, não fica torcendo para a gente cair. Quem não tem culpa do cartório, não fecha a porta para a gente pregar. Sempre quando alguém fecha a porta é porque tem algum adulterão, ou então tem alguém roubando a igreja. Ipatinga vai ver o que Deus vai fazer daqui a uns dias. Fica atento ao que Deus vai fazer. Tem muita coisa que Deus vai colocar para fora aqui em Ipatinga. Aqui em Ipatinga, o Vale do Aço vai ficar assustado. Deus vai revelar muita coisa. E quer um conselho meu? Feche seus olhos. Quando você vier para o culto, venha cedo, porque Deus vai revelar tanta coisa que muita gente vai correr para cá, para o Projeto Ômega. Vai faltar lugar para sentar. Tem coisa grande para ser manifesta. Deus vai jogar muita coisa para fora aqui em Ipatinga. Vai sair no jornal. Alabraçai. Vai ser notícia de jornal. Quem está aqui essa noite, ouça isso. Quem está vendo pela televisão, pela internet, ouça isso. O que Deus há de trazer à luz aqui em Ipatinga será capa de jornal nessa cidade. E alguém vai lembrar, Deus falou que essas coisas viriam à tona. Sabe por quê? Porque o juízo de Deus começa na casa dele. Feche seus olhos, pastor Apolônio, Deus abençoe. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Você ouviu a mensagem, você ouviu a palavra. Agora compete a você decidir. Queres mudar ou queres continuar do mesmo jeito? Eu quero pedir à igreja 2 minutos ou 3 que você aguardar, não lhe fará mal. Tem alguém que quer mudar? Nós queremos te receber aqui. Vem aqui à frente. Tem alguém? Ouviu a palavra? É hora de mudança, é hora de decisão. E a igreja espera por você. Irmão, veja se tem alguém aí do seu lado que ouviu a palavra e pode estar sentindo dificuldade de vir aqui à frente, e você pode auxiliá-lo. Aonde que você está?
É hora de você mudar. É hora de você decidir. É hora de você tomar atitude e dizer se você quer mudança ou se você quer continuar. O Espírito Santo fala com você. A palavra é clara. Evangelho significa decidir abraçar a cruz, decidir carregar a cruz, decidir viver a diferença. E é isso que você ouviu nesta noite. Onde está um jovem, um moço, uma moça, com a palavra dura? Talvez você possa estar pensando assim, não tem ninguém. Aí eu quero te dizer, você está enganado, porque o Espírito Santo de Deus diz nesta noite que a palavra é como uma lança tirada do alforje, com certeza, para atingir o coração que está sedento. E nesta noite o Espírito Santo falou com pessoas aqui, e eu te estou dando a oportunidade para você vir e aceitar a Jesus. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Um moço, uma moça, um senhor, um pai, uma mãe. Eu estou te chamando para você aceitar Jesus. Não é para você ter casa, ter carro, ter grana, ter status, não. Estou chamando para você aceitar Jesus, para você ser salvo, para você alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, que pagou o alto preço por você. E Deus não quer trocar por você, não. Ele quer a tua alma, Ele quer a tua alma, Ele quer o teu coração, Ele quer mudança na sua vida. Porque de qualquer maneira nós não herdaremos os céus. De qualquer maneira não podemos herdar os céus. Tem alguém? Onde é que você está? Onde é que você está, moço, moça, senhor, senhora? Já passaram-se 3 minutos. E a Bíblia diz que a oportunidade perdida dificilmente ela voltará. Talvez essa noite você vai deitar tranquilo, esperando acordar amanhã. Você pode não acordar. Dormindo você estará, e dormindo você poderá continuar. E não vai poder falar assim: papai, eu não ouvi, papai, eu não tive oportunidades. Porque o Espírito Santo está te vendo e é a testemunha fiel de que você ouviu a palavra. Eu te pergunto pela última vez: quer tomar atitude? Vira aqui à frente, nós vamos te receber. Nós temos pessoas também que já aceitou a Cristo, mas hoje estão desequilibrados, não tem rumo, perderam a comunhão com o Senhor. Você pode hoje reatar novamente a comunhão, chegando ao altar de Deus, dizendo: Senhor, estou aqui, eu quero ter novamente a comunhão com o Senhor. Porque você já conhece o Evangelho, já aceitou a Cristo e saiu dos caminhos do Senhor, é desviado. Não existe céu para desviado. E Deus manda te falar nesta noite: é hora de você tomar uma atitude e vir aos pés do Senhor, para que Ele novamente te reabilite. Uma outra coisa eu quero falar aqui, já encerrando. Pode ter pessoas aqui também que têm vindo à igreja, é namorada da igreja, está convivendo com o Projeto Ômega, com vontade de se tornar membro da igreja Projeto Ômega, porque você já conhece o Evangelho, já tem o Evangelho, já serviu o Senhor, mas agora você está sem um lugar, ou querendo, ou optando para se tornar membro do Projeto Ômega. Se você quiser vir, vem agora aqui à frente, nós vamos estar te recebendo no nome de Jesus. Nós não queremos você como aquele que não conhece, porque você já conhece, já tem um Evangelho, mas você precisa de agora tomar uma atitude diante da igreja, para se tornar membro da igreja. Tem alguém? Se tiver, vem aqui à frente, nós vamos estar recebendo você. Todas as oportunidades
estão sendo dadas. Todas as oportunidades estão sendo oferecidas a você. Estou aqui com uma jovem chegando aqui. Ela está unindo com a igreja, está aceitando a Jesus. Está unindo com a igreja. Aqui está uma jovem unindo com a igreja. Tem mais alguma pessoa? Tem mais alguém aqui? Ah, aqui tem mais uma pessoa. Está vendo aqui o casal aqui, o filhinho aqui. Aqui outro jovem, chegando mais um jovem aqui, chegando mais um moço aqui, ó. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém? Pessoas que querem se tornar membro da igreja. A igreja está esperando por você. Eu sei que tem pessoas aí, muitas pessoas mais, aguardando essa oportunidade. Tem pessoas agora que falam: eu quero, pastor, me tornar membro dessa igreja. Eu sei que tem. Tem muitas pessoas que têm namorado da igreja, tem namorado, tem vindo. Daqui, ó. Deus te abençoe. Eu quero chamar os pastores. Pastores, fica aqui ligado, o pastor está recebendo, está chegando mais uma pessoa que está chegando, um casal aqui também, desse lado. É um momento importante para a igreja, para recebermos aqui essas pessoas, para recebermos essas vidas, para serem cuidados, para cuidarmos dessas pessoas. Aonde está? Tem mais pessoas lá na galeria? Ou aqui na nave da igreja? Tem mais pessoas aqui na nave da igreja? Tem? Está chegando aqui, olha. Está chegando mais pessoas aqui, olha. Eu gostaria de fazer uma abração. Seja bem-vindo. Olha aqui, tem mais aqui, pastores. Vamos receber essas pessoas. Tem mais pessoas? Tem mais pessoas? É hora de decisão. É hora de você tomar atitude e dizer: não, eu quero ser recebido como membro. Eu quero ser recebido e ser tratado como membro da igreja. A igreja projeta aqui, chegando um outro moço aqui, ó. Chegando aqui um jovem aqui, ó. Como é que se chama? Hein? João Vitor. Aqui está João Vitor chegando aqui, ó. Deixa eu abençoe, João Vitor. Deu um abraço, João Vitor, aqui, ó. Deu um abraço, João Vitor. Tem mais pessoas? Tem mais pessoas? Ele encheu de paz, Ele vai te encher de paz, Ele vai te encher de paz, de paz. Ele encheu meu coração. Aleluia! Quando o Senhor Jesus me tocou, você pode vir ainda. Tem mais pessoas. Tem pessoas aqui. Eu estou dando tempo, irmãos, porque eu sei que depois que nós terminarmos, a pessoa vai dizer assim: eu queria tanto ir lá, pastor. É hora de você tomar a decisão, a atitude e vir. Nós não estamos lhe anunciando outro evangelho, não. Nós estamos anunciando para você o evangelho original, autêntico. Evangelho é mudança, é transformação, é diferença de vida, não é invenção, não. O evangelho em seu original é mudança de vida, e o Espírito Santo te chama para mudança de vida. Agora você tem uma organização eclesiástica para te administrar, para conviver com você, cuidar de você, e você é muito bem-vindo. Meu último chamado, meu último pedido, a última oportunidade. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém? Às vezes as pessoas falam: pastor, você insiste demais. Eu insisto porque o Espírito Santo, Ele é quem sabe. Ele é quem sabe qual é o seu tempo. Tem alguma pessoa a mais? Vamos então orar. Queria pedir para que vocês dêem as mãos. Vão dar as mãos a todos que aqui estão. Dê as mãos a vocês que vieram aqui à frente para se tornarem membros do Projeto Ômega. Nós vamos estar orando agora.
Vamos estar ministrando sobre vocês a graça do Senhor, chamando vocês para uma família, a família do Senhor, a família de Deus. Vocês não serão mais vistos nem tratados como os estranhos, e sim como a família do Senhor. Vamos orar agora? Igreja, ora comigo. Vamos ficar de pé, toda a igreja ficando de pé comigo. Vamos estar orando agora, recebendo essas pessoas. Os nossos irmãos estarão da secretaria estará depois da oração, levando vocês para aquele canto ali, naquele cantinho, para tomar uns dados de vocês que nós precisamos, para estarmos cuidando então de você. Vamos orar, igreja, concorde comigo. Vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse dia. Amanhã às 19h30 também aqui no momento empresarial, com o Ministério Feminino, aqui amanhã com o pastor Juarez Tavares, ainda dando sequência e encerrando então esses 4 dias de trabalhos e de comemorações pelo 19º aniversário do Projeto Ômega. Vamos orar. Amado, querido Pai, nós damos graças ao Senhor por tudo que foi feito até aqui, pela palavra ministrada. Damos graças ao Senhor, meu Pai, pelo privilégio que nós tivemos de te adorar, de render graças ao teu nome, de ouvir a palavra. E agora, Senhor, estamos recebendo essas vidas que decidem, meu Pai, tornarem-se membros da tua igreja. Quero pedir, Pai, Deus, perdoa os seus pecados, prepara essas vidas, traga, meu Senhor, para essas vidas a consciência das atitudes que eles estarão tomando a partir deste momento, ó Pai, vindo para uma organização eclesiástica que o Senhor tem confiado a nós, uma administração no teu reino nessa terra. Pai, eu quero pedir a ti, Pai, dá-lhe, Senhor, o entendimento amplo que é preciso para viver o Evangelho que consta da cruz, o Evangelho diferente, Pai, para a honra, para a glória do teu nome. Eu, Pai, agradeço ao Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, meu Senhor. Amém, meu Pai. Estende as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do seu amado e querido Filho, o nosso Jesus, a consolação eterna do Espírito Santo do Senhor, seja com todos vocês, não somente aqui, mas aonde vocês chegarem, hoje, amanhã e para todo sempre. Você pode receber com um amém? Vá na paz do Senhor. Muito obrigado a todos os irmãos, muito obrigado aos amigos, obrigado. 19 anos de Projeto Ômega. Vamos lá tomar as datas desses meninos, tomar o dado de cada um deles, tomar o dado dessas meninas.